Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Respondendo à pergunta do canal Vigiai e Orai, é o canal que nos segue também no nosso canal. O canal Vigiai e Orai, eu não sei se é uma irmã ou é um irmão, ele fez uma pergunta, ou ela fez uma pergunta. Como que vai ser o arrebatamento? Se no arrebatamento vai ser arrebatado a alma da pessoa e o corpo fica aqui na terra. Ela ou ele citou esse versículo aqui de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O arrebatamento da igreja, ele é simples de entender. Da mesma forma que Enoque, Elias, Jesus, subiu com esse corpo, nós também vamos subir, mas não com esse corpo físico. Porque nós vamos estar no céu por 7 anos. A igreja vai estar no céu por 7 anos. Então, se vai estar no céu por 7 anos, esse corpo corruptível, ele não pode herdar. Ele não pode estar lá. Esse corpo aqui, ele não tem condições de ver Jesus. Se ele ver Jesus, ele derrete na hora. A glória é tão grande que nós vamos ser precisos de um corpo glorificado. Nós vamos receber um corpo glorificado para nós podermos estar lá, como o corpo de Jesus. Então, por isso que Paulo está falando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo pecaminoso não pode estar lá. Por isso que ele tem que ser transformado. Nós vamos ser arrebatados com esse corpo, mas com esse corpo transformado. Nós vamos receber um corpo de glória. O que vai ficar aqui na terra é só as nossas vestes. No arrebatamento pré-tribulacionista, as nossas vestes ficam aqui. Mas esse corpo será transformado em um corpo de glória. E vai ser transformado em um corpo que atravessa uma parede. Um corpo que não ocupa dimensão. Seremos como os anjos. Então Paulo diz, e agora digo isso porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O mundo simplesmente vai dar falta das pessoas. As roupas vão ficar aqui, os pertences vão ficar aqui. Se você estiver dirigindo um veículo, a sua roupa vai ficar em cima do banco, do motorista. Se a irmã estiver lá fazendo a refeição lá, vai ficar as roupas lá no chão, lá ao lado do fogão. Se estiver dormindo, vai ficar a roupa lá na cama. Esse corpo vai embora. Mas não é esse corpo aqui, carnal aqui, não. Ele vai ser transformado. Por isso que os nossos irmãos que estão dormindo no túmulo têm que ressuscitar também para receber um corpo glorificado. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. É 1 Coríntios capítulo 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Que mistério? É o mistério do arrebatamento pré-tribulacionista. Na verdade, nem todos dormiremos. O que Paulo está falando aqui? Nem todos dormiremos. Esse dormir aqui não é o sono da alma. A alma não dorme. Ele está falando aqui do sono deste corpo. Esse corpo físico. A expressão dormir aqui é o corpo físico. Quando nós morremos, quando nós partimos para a eternidade, esse corpo vai dormir no pó da terra. E lá em Daniel fala sobre isso. Daniel fala sobre isso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, que é a primeira ressurreição, e outros para a vergonha e desprezo eterno, que é a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é dividida em 4 fases, mas a segunda ressurreição ela é de uma vez só, depois do milênio, para o juízo do trono branco, o juízo final. Então, quando Daniel fala, muitos dos que dormem no pó da terra
ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Daniel está falando da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. A primeira ressurreição, ela não é de uma vez só, como ensina os pós-tribulacionistas, não. Ela é dividida em 4 fases. A segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios para o juízo final, é de uma vez só. Então, quando a Bíblia diz, na verdade, nem todos dormiremos, não está falando do sono da alma. Quando a pessoa morre, a pessoa está consciente. Você vê que o rico estava consciente. O rico lá, a palavra do rico e Lázaro, a alma dele não estava dormindo, ele estava consciente. O que dorme é o corpo físico que dorme no pó da terra. Então, por isso que Paulo está dizendo, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Todos, quer dizer, todos que morreram em Cristo Jesus seremos. Quando Paulo diz seremos, é porque Paulo já aguardava o arrebatamento para os seus dias. Então isso aqui é iminência. Isso aqui é a doutrina da iminência. Paulo já aguardava o arrebatamento. Ele disse assim, seremos transformados. Então Paulo já aguardava ali. Versículo 5:2, num momento, num abrir e fechar de olhos. É no estralo de dedo, é no fechar de olhos. Ante a última trombeta, que não tem nada a ver com a trombeta de Apocalipse, não. Não é a 7ª trombeta do Apocalipse. Essa aqui é a trombeta, essa aqui é toque de chofar. Não tem nada a ver com a trombeta de juízo lá do Apocalipse. Até porque lá na 7ª trombeta de Apocalipse você não vê arrebatamento ali. Não tem arrebatamento ali na 7ª trombeta. Como ensina os pós-tribulacionistas. Não tem. Não tem. Quando Paulo escreveu isso aqui, primeiro, Coríntios, por exemplo, os irmãos vê que 1 Coríntios foi escrito no ano 56. Paulo não tinha a mínima noção do Apocalipse, que foi escrito em 96. 56 para 96 dá 40 anos de diferença. Então Paulo, quando ele fala aqui da última trombeta aqui em 1 Coríntios capítulo 15, 52, ele não está falando de trombeta de Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito em 96. Essa carta foi escrita em 56, 40 anos antes. Paulo morreu no ano 67, no Império de Nero. Então Paulo não está falando aqui da trombeta do Apocalipse, de forma nenhuma. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis. Então os que morreram ressuscitam. Irmã ou irmão aí do canal Vigiar e Orar, os mortos ressuscitam com um corpo incorruptível. Porque esse corpo de carne e sangue, ele não pode herdar o reino de Deus. Ele não tem condições de entrar na glória. Nós não temos condições de entrar na glória com esse corpo pecaminoso. Esse corpo, um dos motivos do arrebatamento é para a transformação desse corpo, porque esse corpo vai estar lá por 7 anos. Depois Jesus volta com a igreja em Jerusalém, nós vamos reinar com Cristo em corpos glorificados no milênio. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem pecado, sem mácula, como Jesus ressuscitou, um corpo glorificado. E nós seremos transformados. Nós, quando Paulo fala nós seremos, ele está falando de iminência. Ele se enquadrava no arrebatamento pré-tribulacionista. Paulo era pré-tribulacionista, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E nós seremos. Ele se inclui aqui. Seremos transformados, ou seja, os vivos, irmã ou irmão do canal Vigiar e Orar, esse corpo vai ser transformado. Não é como a irmã ou o irmão perguntou se vai ressuscitar só a alma que vai embora, o corpo físico fica aqui. Não, esse corpo vai desaparecer. Igual desapareceu o corpo lá de Elias, de Enoque. Elias e Enoque é um tipo do arrebatamento pré-tribulacionista.
Presta atenção que Enoque, ele foi levado antes do dilúvio. A igreja será levada antes da grande tribulação. O dilúvio era um tipo da grande tribulação. Elias a mesma coisa. Elias foi levado e Eliseu ficou. Ou seja, Elias vai embora, Eliseu fica. Eliseu fica onde? Eliseu fica na grande tribulação, ou seja, Israel. Eliseu é Israel. Depois que Elias foi embora, Eliseu ficou e apareceram as duas ursas, as duas bestas do Apocalipse ali, no capítulo 13 ali. As duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Então Elias e Enoque tipifica o arrebatamento pré-tribulacionista. Eles não foram achados mais. Enoque não foi achado mais. Ele sumiu. A igreja vai desaparecer. A igreja de Filadélfia vai desaparecer no arrebatamento pré-tribulacionista. Ninguém vai achar nada nosso aqui, só vai achar os pertences. Esse corpo vai ser transformado e vai ser levado embora. Olha o versículo 53. 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isto que é corruptível, convém que isso que é corruptível, ou seja, esse corpo físico corruptível, se revista da incorruptibilidade. Ele vai receber uma transformação. Eu não sei como que vai ser essa transformação, mas só Jesus que sabe. Eu acredito que nós vamos ser petrificados, receber um corpo de ouro, alguma coisa assim. Um corpo que não tem corrupção. Convém que isso que é corruptível, revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, se revista da imortalidade. Esse corpo aqui, no arrebatamento pré-tribulacionista, ele vai se revestir da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Por quê? Porque nós vamos para o céu. Lá no céu não entra com esse corpo aqui, como está escrito no versículo 50. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós vamos desaparecer no arrebatamento. Ninguém vai nos achar aqui mais. Olha aqui o que diz Hebreus aqui, capítulo 11. Enoque é o tipo perfeito do arrebatamento pré-tribulacionista. Pela fé, olha aqui, capítulo 11, versículo 5. Interessante, né? O capítulo 11, versículo 5. 5 é o número da graça. Graça é favor imerecido. A graça entrou no mundo através de Jesus Cristo. Por que o arrebatamento aparece aqui no versículo 5? Porque é graça, a salvação é pela graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. Versículo 5, Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado. Ou seja, foi embora, sumiu. Para não ver a morte. Eu posso interpretar esse versículo da mesma forma, dessa forma aqui. Pela fé, a igreja de Filadélfia foi transladada para não ver a tribulação. Para não ver a tribulação. A igreja de Filadélfia não vai passar pela grande tribulação. E o que acontece? E não foi achado. Não encontraram Enoque. Então, irmão ou irmão do canal Vigiai e Orai, esse corpo não vai ficar aqui, ele vai embora. Ele vai ser transformado. E não foi achado. O mundo não vai achar a igreja mais de Filadélfia, eles não vão achar, eles vão dar falta da igreja. Eles vão achar vestígios da igreja, roupas, calçados que vai ficar aqui. Motorista do caminhão dirigindo ali, e de repente acontece o arrebatamento, fica a roupa dele, fica a bota, fica tudo. E não foi achado porque Deus o transladara. Deus vai nos transladar. Seremos arrebatados. Visto como antes. Isso aqui é muito importante para aqueles que desejam ser arrebatados. Qual que é o critério para ser arrebatado? Está aqui em Hebreus 11, 5. Visto como antes da sua transladação. Ou seja, antes do arrebatamento. Visto como antes do arrebatamento. Preste atenção, é agora, esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo antes do arrebatamento.
alcançou o testemunho de que agradara a Deus. A pergunta é, você está agradando a Deus? Você é um crente que está agradando a Deus ou você é um crente meia tigela, meia pataca? Você é aquele crente que está com um pé na igreja e outro no mundo. Você ainda não se decidiu, você vive vida dupla. Como que você vai ser arrebatado vivendo vida dupla? Tem que abandonar esse mundo, meu irmão. Quem quiser ser arrebatado tem que abandonar o pecado, abandonar esse mundo. Abandonar tudo que não agrada a Deus. Tudo que não pertence a Deus nós temos que deixar. Nós temos que estar ligados no céu. O que Paulo fala lá em Colossenses. Sabe o que Paulo fala em Colossenses? Vou ler aqui para vocês, para nós terminar a mensagem. Olha que coisa interessante. Isso é muito importante para aqueles que querem ser arrebatados. Você está agradando a Deus? Antes de Enoque ser levado, ele agradava a Deus. Ou seja, antes da igreja ser levada, nós temos que estar agradando a Deus. Olha aqui o que diz Colossenses 3, meu irmão. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. A verdadeira igreja que quer ser arrebatada, ela está ligada no céu. Ela não está ligada em teologia da prosperidade. Ela não está ligada no evangelho do oba-oba, no evangelho da autoajuda. Ela não está ligada no evangelho pregador de rosa. Só benção, 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 benção. Eu determino isso, eu ordeno isso. Não. A igreja que vai ser arrebatada, ela está ligada no céu. Olha aqui, Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nós temos que estar olhando para cima. Nós temos que levantar nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Nós temos que desligar desse mundo. Desligue desse mundo, meu irmão. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Jesus está assentado à direita de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se você quer ser arrebatado, olha o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quantos crentes que ainda estão embaraçados com esse mundo? Que ainda estão embaraçados com as coisas desta terra? Que ainda estão fazendo projeto para ganhar muito dinheiro aqui, para construir megas templos ainda. Templo, tapete de veludo, com cadeiras sofisticadas. Para ficar aqui para o anticristo? Para servir de campo de concentração do exército global? É isso, esses megatemplos vai servir para isso na grande tribulação. E cadê o socorro à viúva, o órfão e o necessitado? Cadê? Então, se você quer ser arrebatado, meu irmão, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você tem que desligar disso aqui, meu irmão. Desligue. Desligue desse mundo. Porque já estáis mortos. Quem quer ser arrebatado? Olha aqui, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem quer ser arrebatado já está morto para o pecado. O pecado já morreu para ele. Já estáis mortos e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. Esse é o caráter do cristão que quer ser arrebatado. E aí o apóstolo vai falar no versículo 4 da segunda vinda em Jerusalém. Olha que coisa interessante. Quando Cristo, que é a nossa vida, Jesus é a nossa vida, ele é o autor da vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Colossenses 3, versículo 4. Então também vós vos manifestarei com ele em glória. Esse versículo vai conectar Mateus 24, 30. Aqui Paulo está falando da segunda vinda em Jerusalém. Jesus manifesta com a igreja que ele arrebatou há 7 anos atrás. É isso que o versículo está dizendo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar nas nuvens, lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Então, se você quer descer em Israel, você tem que ser arrebatado.
Nós vamos descer lá em Israel com Jesus. Sairemos daqui no arrebatamento pré-tribulacionista. Subiremos em um arrebatamento vertical. Da terra para o céu. E desceremos em Jerusalém, do céu para a terra. É simples de entender, meus irmãos. No arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja sai no arrebatamento vertical, da terra para o céu. Por isso que esse corpo tem que ser transformado, para poder estar lá no céu por 7 anos. Mas na segunda vinda, nós desceremos do céu para o Monte das Oliveiras em Jerusalém, com Cristo. É o que está dizendo aqui o versículo de Colossenses 3, versículo 4. E para encerrar, vou ler aqui para os irmãos, Mateus 24, 30. Para nós encerrar essa mensagem. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui é a segunda vinda em Jerusalém. Jesus volta com a igreja aqui, meus irmãos. Ele volta com a igreja que ele levou há 7 anos, que ele arrebatou, que ele trasladou há 7 anos atrás no arrebatamento pré-tribulacionista. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Compartilhe este vídeo. Glória a Deus. Compartilhe. Glória a Deus.